Olá pessoal, é muito bom aqui estar com todos vocês, aqui o Marcelo, o Luiz Porto, e a gente está aqui para falar sobre a Marcha para Jesus. Então esse é o nosso primeiro podcast e eu quero saber aqui com o Marcelo, nosso grande apóstolo da nossa cidade, referência, o que é que ele acha, o que é que ele pensa sobre Marcha para Jesus, quando a gente fala assim, Marcha para Jesus, vem aí. Bem, Daniel, né? Reverendo Daniel Rocha, para mim é um prazer estar aqui nesse podcast, cheio de pessoas maravilhosas, e acredito que a Marcha para Jesus é um dos eventos mais fantásticos que existe na cidade de Belém. Nós já estamos aí há muitos anos fazendo isso, então Marcha para Jesus é simplesmente maravilhoso. E que diferencial você acha que a Marcha para Jesus Belém tem em relação a outras marchas que são realizadas no Brasil, por exemplo? A Marcha para Jesus aqui em Belém é uma coisa muito interessante. Ela é um movimento que fica capitaneando todas as igrejas da cidade. Não pertence a uma denominação, não pertence a um grupo, mas pertence à Igreja de Cristo na cidade. Então, quando falamos de Marcha para Jesus, nós já imaginamos todas as igrejas, todas as tribos, todos os lugares que adoram Jesus nas ruas, adorando e louvando ao Senhor. Então tu achas que o tema que nós temos para este ano, todas as tribos, todas as raças e todas as vozes, está relacionadas a essa multidão, essa diversidade de igrejas e ministérios que participam? Lógico, eu acho que esse subtítulo da Marcha para Jesus ficou muito interessante. E ela consegue alcançar todas as pessoas, todas aquelas pessoas que entendem o significado da unidade, porque a Marcha para Jesus também é um evento de unidade. Então, quando nós falamos de tribos, né, o saudoso pastor Jerônimo Filho sempre usava esses nomes, né, como tribos, para lembrar das outras denominações. Então, eu acredito que esse seja um momento ímpar para que a Igreja do Senhor se una em prol de um evento que é fantástico como a Marcha para Jesus. Então a ideia de tribos, várias tribos, mas um povo só, né? Exatamente. Todos pertencentes ao mesmo povo. Não, tranquilo, isso mesmo. E você, meu amigo Luiz Porto, esse é o comunicador que faz diferença na nossa cidade. Amém. A Marcha para Jesus já é um evento tradicional aqui na nossa cidade. Infelizmente, com a pandemia, tivemos esse intervalo. Mas eu me recordo, pastor Daniel, pastor Marcelo, em 2019, tivemos um dos públicos que realmente, em todos esses anos, foi o que bateu recorde, né? Foi um evento maravilhoso. E já estávamos em 2020 fazendo um projeto para uma marcha maravilhosa, já estávamos tudo já, cantores, trios, tudo já praticamente fechado. Quando veio a pandemia, infelizmente tivemos que cancelar. E agora temos a oportunidade de voltar com esse evento maravilhoso. Temos acompanhado, né, em outras capitais, a realização da marcha com muito sucesso. O povo ficou agora realmente, tipo assim, liberto, né, da máscara. Já está indo com segurança para os eventos, e a Marcha para Jesus precisava desta segurança, para que as pessoas pudessem ir com segurança, sabendo que outros estados já aconteceram a Marcha para Jesus. Pelo menos em Manaus foi um grande sucesso, Curitiba, em outras cidades. A gente fez uma pesquisa, nós aqui da equipe, e temos certeza que a Marcha para Jesus em Belém não será diferente. Teremos uma multidão, como foi em 2019 e em outros anos, e creio que temos tudo para fazer uma marcha diferente, uma marcha abençoada. E com certeza, pastor Daniel, o povo está esperando com ansiedade, né? Mês de junho está chegando aí com essa novidade. Estamos aqui justamente para consolidar a ideia de que de fato vai acontecer a Marcha para Jesus. Então, Luiz, tu achas que essa demanda reprimida, né, de o povo estar preso dentro de casa, a gente passou dois anos que quase isso. Nem saía para ir ao supermercado. Verdade, e o medo da Covid, e diante de tantas notícias que foram ruins, dolorosas, Exato. de perdas, essa Marcha para Jesus então pega esse sentimento que estava no coração, que as pessoas estavam se sentindo presas dentro do seu próprio lar, e agora podem ir para a rua com segurança, com responsabilidade, para dar aquele grito. Tu acredita que vai ser um grito que vai ser de dentro do peito, com toda a voz que está presa, solta ali para soltar e dizer assim mesmo: Jesus é Senhor, Jesus é maravilhoso, estamos aqui para adorá-lo?
A sensação de você entrar na igreja sem a máscara já foi um alívio. A gente percebeu que o povo, ele estava ali tipo, acabou. Está encerrando uma fase difícil, estamos começando uma nova etapa. E assim, o culto foi maravilhoso, porque a gente se sentiu liberto da máscara. O povo se sentiu mais seguro porque estava ali adorando a Deus com mais intensidade. Eu acredito muito, pastor Daniel, que a Marcha para Jesus, né, a gente vem acompanhando grandes eventos que aconteceram, antecederam o nosso. A gente percebia a alegria do povo nas ruas, sabe? O povo alegre, feliz, louvando a Deus. É uma forma de você ir para as ruas e agradecer ao Senhor por essa etapa que nós passamos, porque não foi fácil. Ainda estamos passando, mas não se compara, né, a 2020, a 2021. E o ano de 2022, Deus reservou para que pudéssemos voltar às ruas para agradecer. Essa Marcha para Jesus vai ser de gratidão. Sem máscara, todo mundo unido, louvando a Deus. Eu estou até arrepiado aqui, pastor. E quando tu fala assim, sem máscara em todos os aspectos. Tanto a máscara física, né, que Exato. nós precisávamos usar, como também as máscaras da dificuldade, Exatamente. dos obstáculos. Isso. Porque a gente se sentiu muito durante a pandemia, assim, Aprisionados, né? verdade. A gente... vendo e ouvindo notícias que magoavam o nosso coração. Então agora vamos poder ir para a rua, dar um grito, dizer assim mesmo, aleluia, glória a Deus. Exato. Adorar a Deus e abraçar pessoas, porque Exato. nós ficamos com uns hábitos, né, que até ficou parecido com um toque, que a gente pega na mão da pessoa, já em seguida joga o álcool, Exato. já se sente parece contaminado, né? E agora não, a gente não podia abraçar as pessoas, era só aquele soquinho aqui, né? Marcelo? Soquinho e tal. E agora não, a gente pode abraçar, a gente pode, sabe, colocar pra fora esse sentimento que foi reprimido. Uma observação é de se respeitar hoje as pessoas, por mais que haja uma liberação, Exato. de respeitar as pessoas que não queiram usar a máscara. Por exemplo, Sim. nas igrejas, por mais que estejam liberados, tem pessoas que vão de máscara. Isso é uma questão dela ir ou não. É uma opção dela. Está liberado. Mas a pessoa fica livre para usar ou não a máscara também, na marcha. Se quer ir de máscara ou não, fique à vontade, isso, não é? entendeu? Isso é uma questão de opção. Mas a nossa vitória, meu pastor, é em realizar a Marcha para Jesus. Realizar a marcha. Em realizar a Marcha para Jesus. É uma vitória porque a gente tinha uma ideia que não seria de imediato, uma multidão estar na rua, mas desde o ano passado que já acontece megas eventos no Brasil. Então a organização da Marcha para Jesus em Belém, como outras em todo o Brasil, acharam por bem já começar no primeiro semestre, porque a gente poderia fazer no segundo. Então, graças a Deus, já tivemos aí outras marchas pelo Brasil, foi um grande sucesso, multidões nas ruas e não será diferente em Belém do Pará. Eu estava vendo as fotos e os vídeos da Marcha para Jesus em Manaus. O povo foi assim, parece que a gente percebe assim algo diferente, na expressão, no sentimento do povo que Exatamente, vai para a marcha, porque é diferente. Tava faltando isso. Imagina você que 2 anos se passaram e a gente ficou naquele negócio de será que vai ter ou não vai ter? O medo e todas as coisas que sobrevieram às pessoas durante esses 2 anos. Então imagina a expectativa do coração do povo, principalmente do povo belenense e paraense. Um povo festivo, um povo que é aconchegante, um povo que se aproxima, que vibra, um povo maravilhoso. Caloroso, né? Exatamente. Caloroso, Então, imagina o coração dessas pessoas. Imagina como essas pessoas estão hoje. Eu estou numa grande expectativa. Eu participo da Marcha para Jesus há muitos anos. Tanto em cima do trio elétrico como no meio do povo, eu gosto de estar ali naquele momento ímpar. Então, eu estou imaginando que será um dia impactante. Apóstolo, não vês assim como uma oportunidade novamente para que as pessoas, independentemente das suas bandeiras, porque como são todas as tribos, ou seja, independentemente das denominações, ministérios, como são todas as raças, independentemente de qualquer raça, porque Jesus ele sempre olhou a
todos, sem distinção, e como também houve essa demanda reprimida, a gente pode agora soltar as nossas vozes. O que tu achas então, nesse momento da Marcha para Jesus, o povo de Deus vir maciçamente para as ruas? Bem, todo mundo aqui sabe, e a gente está aqui muito tempo já fazendo isso, então nós sabemos que a Marcha para Jesus também não é só um evento para o povo evangélico. Você sabe que a Marcha para Jesus é um evento para todas as pessoas, não importa qual seja o credo dessas pessoas. A partir do momento que elas acreditam que Jesus é o Senhor, elas podem ser católicas carismáticas, católicas, elas podem ser umbandistas, elas podem ser espíritas, elas podem ser quem elas quiserem, desde que elas acreditem em Jesus. Exato. Então eu acredito dessa maneira. Não podemos olhar para a Marcha para Jesus apenas como um evento evangélico. Ele é um evento para todos aqueles que acreditam que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Então essa chamada, e isso já tem sido uma bandeira nossa há muitos anos, não é uma bandeira de agora, uma bandeira que vem se construindo há muitos anos de chamar as pessoas. Tanto é que nós já colocamos outdoors nas ruas, falamos nas rádios, nos jornais, no impresso, televisivo, nós falamos da Marcha para Jesus em todo o tempo. Então esse exato momento, eu acredito que seja o momento das pessoas conseguirem se doar para Jesus. As nossas experiências são muito grandes, nós temos diversas experiências quanto a esses últimos 2 anos de pandemia. Cada um de nós aqui viveu sua realidade, viveu a sua dor, a sua angústia, e não existe nada melhor do que se expressar e ir para as ruas e expressar e agradecer, porque eu acho que mais do que qualquer outra coisa, essa Marcha para Jesus 2022 deveria também ter um nome de gratidão. Gratidão pelo quê, cara? Gratidão pela vida, pela família, gratidão pela oportunidade de respirar. Porque eu falando aqui com você, eu lembro de pessoas que poderiam estar aqui e não estão. Tantos colegas nossos dentro da OMEB, dentro da nosso ciclo de amizades que serviam, que iam para a marcha, que estavam na marcha e hoje não estão mais conosco. Então, fazer uma retrospectiva de tudo isso, para mim também, sabe, é gratidão. Gratidão, sabe? Eu acho que ir às ruas em junho é ir para as ruas declarando obrigado, Senhor, obrigado pela vida, pelo dom, pela saúde, pela casa, pela família, por tantas coisas maravilhosas que nós temos. E quando tu falas de gratidão, eu sempre lembro de uma reflexão que eu partilho com as pessoas, que a gratidão, o sentimento de gratidão, ele é um sentimento muito nobre, porque quando nós somos gratos, quando há gratidão, nesse momento, esse sentimento ele não se mistura com nenhum tipo de outro sentimento negativo. Você não pode dizer assim mesmo, olha, eu não gosto de ti, mas eu quero te agradecer. Eu estou chateado contigo, mas eu quero te agradecer. Não, quando a gente diz eu quero te agradecer, eliminou sentimentos negativos. Eliminou qualquer um tipo de sentimento que possa ser contrário a algo assim bom. Ele é puramente bom. E além disso, eu estava estudando para aprofundar nessa ideia da gratidão. A gratidão, ela, quando nós expressamos gratidão ao outro, a Deus, nós produzimos em nós os 4 hormônios do bem-estar. Cada um desses hormônios atinge uma área da nossa vida. E a gratidão, ela faz com que isso seja gerado. E eu aprendi ainda mais que quando você agradece a Deus, você não consegue ser grato a Deus se não expressar essa gratidão aos outros. Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Pessoas, elas são importantes, e Deus, toda a relação de Deus na Bíblia é relação com pessoas. Então não tem como nós não demonstrarmos isso às pessoas e não demonstrarmos isso a Deus. E essa pandemia, ela nos traz essa experiência. Diz, ó, passamos muitas coisas difíceis. Nós podemos encher o peito de ar e dar um grito bem forte, dizendo, muito obrigado, Senhor, cara, por estar aqui. Eu acho o seguinte, né, Luiz? Eu acho o seguinte, assim, que uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender nesse período todo é que a gente é sobrevivente.
E ser sobrevivente também é ter gratidão no coração. Eu particularmente, Luiz e Daniel, eu percebi que a gente tem pouco tempo para algumas coisas. Eu acho que quando a gente fala de Marcha para Jesus, e vocês estão aqui há bastante tempo fazendo isso também, junto comigo e tudo mais, eu acho que olhar para esse momento também é olhar e dizer assim: Deus, obrigado por estar vivo. Obrigado porque o tempo é curto e a gente consegue olhar para esse tempo agora e dizer assim: chegamos até aqui. E olhar para isso, Luiz, é olhar e dizer assim: Deus, vamos fazer a melhor marcha para Jesus, porque a gente não sabe se vai estar aqui o ano que vem. A gente espera que esteja, né? A gente cria a expectativa de dizer: o ano que vem nós vamos fazer uma ótima marcha para Jesus. Mas como a gente perdeu o controle, quer dizer, a gente nunca teve o controle de nada, mas dessa vez pareceu que o controle realmente foi embora. Então, saiu completamente. Saiu completamente do nosso poder algumas coisas. Então, Luiz, eu penso assim, cara, que esse é um tempo de fazermos a melhor marcha para Jesus, porque eu não sei se o ano que vem eu estou aqui. E essa questão de você ter, como o pastor Daniel colocou, e você também, essa questão de a gente ficar aprisionado dentro da sua própria casa. Sim. A gente começou a valorizar coisas pequenas. Uhum. Pequenas que antes não dávamos importância, né? Principalmente a convivência com as pessoas. Eu fiquei sem abraçar minha filha durante 4 meses. Sim. Quantas pessoas ficaram sem abraçar seus amigos, seus parentes, né? Então a gente ficou realmente distante, né? A gente ficou mais próximo daqueles que estavam dentro de casa, mesmo assim com algumas resistência, né? E restrições também, porque muitas pessoas pegaram o Covid e ficaram dentro de casa, sim, separado dos outros, né? Sim. Prato separado, tudo separado, enfim. Dentro da nossa própria casa a gente tinha aquela divisão. O que a gente sentiu falta aí, gente? Da comunhão, né? Exato. Do abraçar o próximo, de estar nos eventos, Exato, nas programações. E a gente deixava acontecer e a gente começou a valorizar isso. Eu creio, meu pastor Daniel e pastor Marcelo, que essa marcha para Jesus é justamente esse retorno do povo que estava justamente sentindo a falta. E daqueles que não estavam mais indo, exato, e que começaram a perceber que a marcha, a igreja, o convívio com as pessoas, sentiu falta e agora quer ter de volta essa oportunidade. Então, gente, a marcha vai ser essa oportunidade, sim, de você estar mais uma vez em comunhão com os irmãos, de participar de um grande evento como esse. Como o pastor falou, muitos não podem mais vir, porque infelizmente nesses 2 anos estão na glória. Mas você que não participou nos últimos anos, é a oportunidade de você voltar também. Então a Marcha para Jesus, além de gratidão, é uma oportunidade de comunhão. De comunhão, exatamente. De convívio, né? De relacionamento. Exato. Que a gente sentiu falta disso, pastor. Porque a gente tinha isso e não dava valor. E nós sabemos que também o abraço, o aperto de mão é terapêutico. É terapêutico, exatamente. Isso já foi comprovado, né, que é terapêutico. Então nós ficamos 2 anos distantes, e como o Luiz falou, que até dentro de casa ele ficou 4 meses sem abraçar a própria filha. E olha só, agora nós podemos nos abraçar e a Marcha para Jesus vai oportunizar as pessoas que participarem dela a abraçar, porque eu me lembro da nossa marcha de 2019, quando o cantor Thales, que ele de repente ele desce, né, lá do trio elétrico, vai lá pro meio do povo, né? O povo veio para cima dele e abraçava as pessoas. Nós sentimos o calor humano, né, pastor? Calor, exatamente. Desse calor. Isso é muito bom. Eu tenho tanta saudade da marcha que esses 2 anos parece que são 10 anos que a gente não faz alguma coisa assim tão maravilhosa. Porque assim, a marcha não é apenas um momento de reunir pessoas, né? Não é só reunir pessoas. Tem algo mais profundo. Tem uma unidade gerada pelo Espírito. Tem aquele momento que você ora, que você chora. Quantas vezes eu não lembro aqui, às vezes estou lá na minha casa e paramos ali na frente dos hospitais, né, do Filho Loyola, e oramos e choramos e nos ajoelhamos. Aquilo ali é algo profundo demais. Aquilo não tem como você traduzir
com palavras aquilo ali. Verdade. Então você olha, você vive aquele momento, e aqueles momentos ficaram eternos. São eternos. Tem o momento da marcha, eu acho que foi 2018, 2017, não estou lembrado agora, que eu me ajoelhei na frente do Filo Loyola, e foi o ano até que meu sogro ficou internado lá. E eu me lembro que eu convivi, eu andei ali por dentro. E andar ali por dentro não é uma tarefa muito fácil, não é qualquer um que consegue andar ali não, porque tem muitas pessoas em estados terminais ali dentro. E assim, aí você vê os pacientes para a porta, os médicos indo para a porta, os pacientes botando a mão na janela, assim, para então, receber aquela energia então, de unção. Marcha para Jesus não é simplesmente um encontro. Eu não gosto assim, a passeata dos crentes, não. É o caminhar profético dos crentes, é o amor dos crentes, é a identidade dos crentes se manifestando através de um período que nós andamos juntos, cantamos, adoramos, louvamos, choramos, rimos, comemos, bebemos. Tanta coisa ao mesmo tempo acontece. Então imagina isso, eu fico imaginando, porque tem cenas que para cada um de nós aqui, elas são eternas. E para mim, não existe cena mais eterna do que orar em frente ao Filo Loyola. Eu acho que esse sentimento ele é comum a muitos, porque eu tô falando aí, eu vou na minha memória, eu vou tendo as imagens de as pessoas, dos pacientes, né, todos lá na janela, sim, né, e muitos cara, encostando assim a mão na janela, e os médicos lá na entrada recebendo a oração, porque na Marcha para Jesus, durante todo o percurso, nós vamos declarando palavras de bênção, palavras sempre, de vitória, sempre, cara, palavras sempre. de saúde, palavras de vida. E é uma energia, pegando dentro do contexto de energia, é uma energia tão positiva, tão poderosa, porque nós estamos lançando sobre essa cidade. E aí vem o que a nossa fé diz. São palavras proféticas, são declarações de palavras proféticas que abençoam a nossa cidade. Ou seja, a Marcha para Jesus não é um evento. A Marcha para Jesus, ela não é um show. A Marcha para Jesus é o povo de Deus, o povo que adora a Deus, o povo que compreende a mensagem de Jesus, que é a mensagem de abençoar, a mensagem de amar, a mensagem de fazer o bem, lançando essas palavras sobre a nossa cidade. E nós sabemos que as nossas vozes, elas ecoam. E elas ecoam, alcançam a cidade, alcançam o estado, alcançam a nossa nação. Amém. Porque a gente está dando um grito de Belém para o mundo todo, dizendo: sejam abençoados, sejam prósperos, tenham vida, tenham saúde. Amém. E aí acontece o milagre. Deus faz o milagre porque é muita gente desejando milagres na vida de um povo como o nosso povo, um povo que passa suas lutas. Sempre nós dizemos que o povo brasileiro é um povo guerreiro, o povo brasileiro é um povo de luta, porque a nossa história fala da nossa luta, a nossa história mostra o que nós passamos. Amém. E aí quando vem um povo comprometido em dizer: olha, caminhos vão se abrir, como diz a Bíblia, caminhos no deserto, né? Rios no deserto, então vão se abrir. É maravilhoso isso. É a experiência que não tem. É algo fantástico, né? Porque eu me recordo, e o pastor falou algo interessante, é um ponto que a gente sempre aguarda, é orar em frente ao Filo Loyola, né? Porque quem não teve um parente que passou por uma situação dessa, um amigo próximo, né? De passar toda essa dificuldade que a gente tem com essas pessoas, e quando você se aproxima do hospital, me lembro a primeira vez que eu participei da Marcha para Jesus, eu me emocionei bastante, desde o museu, quando, olha, vamos agora lá para o Filo Loyola, o pessoal já foi naquele clima, quando chegou lá, parece assim que, como o pastor falou, o pessoal já espera
O povo já espera, os pacientes já esperam. Olha, o povo da marcha está se aproximando. Eu acho assim, não, eu tenho certeza que quando a gente está ali no museu se preparando, eles também já estão sentindo, olha, eles estão chegando, aí o povo vai começar a correr. Ou aquele que não pode andar, vá lá e profetize na minha vida, é algo assim que a gente não pode mensurar. Porque o movimento é muito grande que acontece naquele hospital, os médicos, porque os médicos estão ali numa missão muito difícil. E muitas das vezes eles sabem que tem que apelar para Deus mesmo, porque a gente sabe quando chega com uma pessoa que está com câncer, uma doença difícil, o que é que o médico diz? Só Deus. Só um milagre. E quando o povo de Deus se aproxima, porque não é um, não é dois, não é três, é milhares de vozes profetizando sobre aquele hospital. E pastor, a gente tem sabido de vários que aconteceram milagres ali. De pessoas que foram curadas. E era disso que eu estava pensando, se a gente pudesse trazer ou pegar os relatos dessas pessoas que foram curadas, que aconteceram milagres na vida deles. Acho que é motivo de trazer aqui no podcast. Inclusive, né? Teve um colega nosso que ele falou que ele estava lá no hospital, numa época quando nós passamos lá, e que ele foi curado. Ele chegou até a falar isso uma vez no trio elétrico, em uma das nossas marchas, que ele, em anos anteriores, ele estava lá dentro do hospital, estava passando por uma situação difícil em tratamento, e quando houve a oração, ele foi curado. E aí teve outro que relatou que a esposa estava em tratamento, e quando a igreja passou, o povo de Deus passou, houve a oração, ela se recuperou. Então são milagres, são coisas assim que não tem, é um sobrenatural. É como Jesus sempre fala, se você tiver fé, a fé é a certeza. Amém. Porque a pessoa ela pode estar ali já desenganada. Sim. Mas é o povo de Deus se aproximando. Quando a gente lê na palavra de Deus, e vocês que ministram, como eu e como tantos outros ministram, sobre cura, sobre milagre, Amém. a gente sempre se baseia numa história, num personagem da Bíblia. Eu acredito muito que quando o povo de Deus se aproxima do Hospital Filó Loyola, são personagens que estão ali, naquele hospital, que vão ser, como ele falou, eternizados por um milagre que aconteceu. É o médico chegar ali, bater um raio-x, fazer um exame, tu está curado. E ele vai depositar justamente a fé dele naquele momento para que ele realmente receba essa palavra do médico. Eu lembro muito do nosso pastor Jerônimo Filho, que ele dizia uma coisa interessante. Todos podem amaldiçoar. Isso. Mas só a igreja pode abençoar, é verdade. Entendeu? Então eu acho isso muito fantástico. Eu acho que uma das coisas interessantes que vocês estão falando é sempre poder olhar para esse momento como marcha para Jesus e não olhar apenas como pessoas caminhando, mas pessoas profetizando, pessoas liberando curas, libertação. Eu acredito que esses momentos, eles são momentos únicos, porque olha só, na nossa cidade a gente não tem tantos eventos. Na verdade, eu acho que esse talvez seja o único evento que nós podemos ter o máximo de igrejas e denominações diferentes em um só propósito. Não me recordo de outro momento que a nossa cidade tenha, mas esse momento, Marcha para Jesus, não tem assembleano, não tem presbiteriano, não tem batista, não tem quadrangular, não tem comunidades, etc e tal. Tem o povo de Deus marchando sobre as todas as tribos, entendeu? Todas as raças. Então assim, você observa que essa é uma questão tão importante que eu tenho certeza que o céu, ele olha para a terra e diz assim, olha, é agora que eu vou enviar os anjos, é agora que eu vou fazer uma reviravolta na terra. Reboliço, então, né? Então assim, cara, eu acho que Deus tem tantas coisas para fazer. Talvez esse ano a gente tenha essa concepção maior do que todos os anos anteriores. Talvez nesse exato momento, na história da igreja em Belém do Pará, região metropolitana e etc e tal, você tenha uma revelação muito mais completa do que todos os anos anteriores. Se todo mundo que está vendo a gente, ouvir a gente depois, se conscientizar, não vai ficar um em casa. É verdade. Não vai ficar um em casa. Por quê? Porque agora é a hora. Eu acho que esse é o momento, essa é a hora de você levantar, de você procurar, levantar sua bandeira, levantar sua tribo, levantar sua raça, levantar
sua voz e ir para as ruas. Cara, eu acho que esse é o momento e vamos lá, né? Não tem um momento mais oportuno. Vamos lá. Um momento assim, sublime. Sublime. É esse. E eu faço assim, eu gosto muito de imaginar, né? Trabalhar a minha imaginação. Então eu imagino assim, aquela multidão. Né? E outra coisa, a Marcha para Jesus, ela é realizada por uma organização que não é uma denominação, ou seja, ela agrega todas as denominações. E aí eu começo a imaginar o seguinte, assim, aquela multidão de raças, tribos, como diz lá Apocalipse, né, e vozes, todas, né, fazendo um clamor, fazendo uma adoração, principalmente quando chegar no momento da celebração, da gratidão. E aí eu imagino assim, ó, aquele povo todo ecoando a sua voz ao vento, e aí Deus se levantando do seu trono e se inclinando para receber o louvor e estendendo as mãos para abençoar aquele povo, aquela cidade, aquele, assim, é uma imaginação assim, que a gente não consegue conter a emoção quando pensa dessa forma. É verdade. A Marcha para Jesus vai ser agora em junho, né, meu pastor? Está marcado para o dia 25 de junho, será 25. Um sábado. Último sábado do mês. Último sábado do mês de junho. Estamos iniciando apenas o mês. Além desse podcast, teremos outros meios de comunicação que vão fazer a divulgação. Teremos uma equipe muito forte divulgando. Agora, é interessante falar que você também pode ser um divulgador. Assim que você receber um banner, assim que você receber um vídeo, né, como você compartilha outras coisas na internet, é de suma importância que também você contribua conosco para que possamos alcançar o maior número de pessoas, não só de Belém, meu pastor, porque eu tenho certeza que a área metropolitana vai estar presente nos municípios, porque a pessoa está com sede. Eu falei dessa marcha agora em Canoas dos Carajás, tem gente que queria vir para cá, porque é o que a gente falou aqui, é a oportunidade de chegar e agradecer a Deus. É um momento de gratidão. Antes de ir para a marcha, para interceder, para profetizar, isso tudo a gente já fazia. Só que, como o pastor falou e você colocou muito bem, nós estamos agora nessa sensibilidade e passamos, né? Estamos ainda muito sensíveis, mas essa marcha é para que te dê o grito de liberdade, amém, de gratidão a Deus. É como o pastor falou, não fique em casa, amigo. Não já foi o tempo do fique em casa. Agora saia de casa e vá marchar. Vem para a marcha para Jesus, né? Vem para a marcha para Jesus. Fazer a sua declaração de gratidão a Deus. E ouviu, apóstolo Marcelo, uma coisa assim que também você falando me faz pensar na Marcha para Jesus, porque ao longo da história da Marcha para Jesus, nós temos alguns marcos. E um dos marcos, por exemplo, da Marcha para Jesus, para mim chama-se Pastor Jerônimo Filho. Sim. Porque o pastor Jerônimo Filho, ele iniciou essa história da UMEB gerando essa unidade. E ele deixou a marca dele. Tanto é que nós falamos que ele é o nosso eterno presidente, porque não há. E nós crescemos, eu pelo menos cresci, ouvindo, né, bebendo da água que ele ministrava, com a admiração que tinha, né? E então essa marcha, ela sempre me traz a memória do pastor Jerônimo como uma pessoa que tinha um coração sem tamanho, que, sabe, trabalhava para que o povo de Deus levantasse uma única bandeira, a bandeira da unidade e da adoração ao Senhor Jesus. Outra frase célebre do pastor Jerônimo é: quem é do exército de Deus, marcha para Jesus. O pastor Jerônimo falava isso com muita frequência e não tem como deixar de falar do pastor Jerônimo. Não tem. Eu acho que a gente conhece. A história da UMEB confunde-se com a história do pastor Jerônimo. Jerônimo Filho, jornalista, Jerônimo Filho, pastor, professor universitário. Pastor Jerônimo sempre foi e sempre será a alma de tudo isso aqui. Eu acho que as pessoas às vezes não lembram, né, de algumas coisas, mas a gente traz no coração a gratidão pelo pastor Jerônimo. Já não está mais entre nós e faz falta. Muita falta. E como ele dizia, ele foi promovido à glória. A glória. Então, assim, foi promovido. Pastor Jerônimo era um guerreiro. Então, falar dele, falar de Marcha para Jesus, que você falou, é a mesma coisa. Não tem como desassociar um do outro, porque Jerônimo Filho foi o cara patrono
de tudo isso aqui. Exatamente. Então a gente olha para ele. Então eu sempre falo que um dia, quando eu me tornar alguma coisa política aí, eu quero colocar o nome do Jerônimo Filho de uma praça, de uma rua, onde passa a marcha para Jesus, alguma coisa parecida. Uma justa homenagem. Uma né? justa homenagem. Justa homenagem. Porque Jerônimo Filho foi um cara de tudo isso aqui. Eu lembro que, por essa admiração que temos, aí eu criei pela UMEB aquela comenda Sim. Pastor Jerônimo Filho. Que Exato. nós demos algumas personalidades. Eu tenho uma, né? tenho O uma. apóstolo Marcelo Tenho recebeu uma dessas, Uhum. porque é uma história de abnegação, de amor ao reino de Deus. Então, nós somos frutos dessa semente que ele lançou Exato. no nosso coração. Exato. Então eu fiz questão de fazer menção ao nome dele e dar essa deferência, porque realmente o pastor Jerônimo Filho é um marco na nossa história da UMEB aqui em Belém do Pará. Um abraço aí a nossa irmã Mércia, o André, né? O Aos André, filhos, o Rivaldo, né? Rodrigo. Rodrigo, que são grandes amigos. Na verdade, quando vocês falam do pastor João, me emociona porque eu era adolescente quando ele foi meu professor. Era a classe 2000, era professor da presbiteriana. E ele convivia muito tempo em minha casa, quando ele chegou de Recife, por ser da presbiteriana, ele era presbiteriano. E eu tinha muito amor pelo rádio, sabe? Uhum. E ele que me ensinou, as primeiras dicas de rádio foi o Foi pastor teu Jerônimo. mentor, né? Então eu sinto assim, quando vocês falam do pastor Jerônimo, ele realmente foi uma referência não só na comunicação, né, como também na liderança, no tratado que ele tinha com os líderes, né? Sim, sim. Ele é uma referência nossa como líder. E ele realmente é uma pessoa que fez da marcha, de fato, como nós todos aqui, não é um evento, mas uma programação em que o povo de Deus pudesse estar unido. Uma oportunidade de a gente estar unidos de sem unidade. coordenação. Por isso que a gente colocou o tema: todas as tribos, todas as raças, todas as vozes. Não colocamos nem igreja, nem denominação. Todas as tribos, todas as raças e as vozes estarão reunidas. É porque, não é? Luiz, uma coisa que o Jerônimo falava muito mesmo era que, assim, as tribos de Belém. As tribos de Belém. Ele Essa é falava uma frase dele. com muita frequência. Lembro-me quando O novo Israel de Deus. Israel Exato. de Deus. É uma coisa que a gente via ali quando nós nos reuníamos ainda na comunidade cristã de Belém. Nós reuníamos ali tanto no auditório em cima como no templo. Jerônimo falava isso com muita frequência. Eu até esses dias eu recuperei uma foto, uma das últimas fotos que ele tirou com a gente ali. E eu lembro que ele me deu até uma estola. Ele me deu uma estola pastoral. Aí ele falou assim mesmo: Marcelo, Todo mundo ficou com o olho nela, né? falou assim, Marcelo, isso aqui, ó, é uma estola no novo Israel de Deus. Eu confesso a vocês que eu nunca usei aquela estola. Nunca usei. Ela tá guardada até hoje lá numa gaveta, porque foi tão especial aquilo para mim que eu tenho medo de sujar e não ficar mais do jeito que é. Então, assim, eu guardo aquilo com muito carinho. Como uma eterna lembrança. Eterna lembrança. Talvez, dessa Marcha para Jesus 2022, o ano da todas as tribos, todas as raças, todas as vozes, e o ano da gratidão, eu uso essa história sacerdotal, tá vendo? Olha só. Quem sabe, né? Entendeu? Então, assim, porque eu acho que é muito importante essas referências. Eu acho E apóstolo Marcelo, aproveitando essa tua fala, né, disso e tal, a Marcha para Jesus, nós fazemos 4 momentos de oração. Oramos Sim. pela educação, oramos pelas autoridades constituídas, oramos pela saúde e oramos pela segurança, né, que são pontos bastante importantes da nossa própria sociedade. Sim. E o que é que você acha, então, da importância da oração nesse processo todo? Porque, já que, como dizia o pastor Jerônimo, nós temos na nossa boca o poder da bênção. Então, qual a importância de nós orarmos por essas 4 áreas da nossa sociedade? Bem, eu creio que é o seguinte: a igreja, ela tem o dever, e eu vou usar uma palavra que talvez as pessoas não entendam, mas também tem a obrigação de abençoar todos, em todos os lugares,
não importando absolutamente nada, e aqui eu não vou entrar no mérito, mas a gente precisa abençoar. Então, não importa quem seja, aonde esteja e o que esteja fazendo. A igreja, ela precisa ser esse ponto de referência para esse tempo. Porque assim, quando eu olho a igreja, eu não vejo a igreja brigando, eu não vejo a igreja discutindo, eu não vejo a igreja fazendo essas coisas, eu vejo a igreja abençoando. Então, oração é cumprindo o seu verdadeiro papel. Exatamente. A oração é um dos verdadeiros pilares que a igreja tem que fazer. Eu acho que uma igreja que não ora é uma igreja paralisada em todos os sentidos. Ela é raquítica, ela não se desenvolve, ela não consegue alcançar o êxito que a Bíblia diz que ela deve ter. Então, temos esses 4 pilares de oração. Você citou elas aí. Então, oremos. Vamos orar pelas autoridades, pela segurança. Vamos orar pela saúde. Vamos orar, porque a oração é o braço principal daquilo que nós fazemos. Então, marcha para Jesus não existe sem 3 coisas. Primeiro, adoração. Adoração. Nós adoramos na marcha para Jesus. Segundo, oração. E terceiro, multidão. Ok? Porque essas 3 coisas estão ligadas. Então, a gente não sai, por exemplo, a gente não sai sem orar. Nós estamos na concentração ali, a gente ora, a gente louva, espera a multidão. A gente vai fazendo isso no decorrer do caminho. Quando chega lá no final, em São Brás, a gente faz a mesma coisa. A gente ora, a gente louva e a multidão está lá. Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem que entender. Então, se você vem para a Marcha para Jesus, você não vem apenas se divertir. Claro que tem gente que vai para se divertir, vai para brincar. O que não deixa de estar... De estar ligado também, né? Faz parte daquele momento. Mas o pilar principal, aquilo que sustenta é: eu vou sair de casa, eu vou levantar as minhas mãos e vou abençoar as autoridades, vou abençoar a segurança pública, vou abençoar a saúde, o sistema todo precisa ser abençoado. Hoje, eu mais do que nunca, depois de tudo isso, eu sei que o sistema precisa ser abençoado, porque o sistema está corrompido, está podre, e só a igreja é o sal para mudar tudo isso aí. Ou seja, a gente pode dizer que a igreja de Jesus, ela não é aquela que está em 4 paredes. Não. É aquela que está fora das 4 paredes, junto às pessoas, porque Jesus, ele não era do templo, Jesus era da rua, Jesus era do caminho, Jesus era da multidão, ele ia realmente onde estava o povo, e ele não era só da multidão, ele era do indivíduo, porque às vezes ele cuidava só de uma pessoa. Então, ele tinha esse olhar. Jesus era... não tem como falar da magnitude e da excelência de Jesus, né? Olha, que ele era completo nesse aspecto aí. Ele olhava o indivíduo, eu me lembro de uma passagem que tinha um leproso, e esse leproso olha para Jesus e diz: Jesus, se você quiser, você pode me curar. A Bíblia diz que Jesus tocou nele e disse: quero. Veja bem, pela cultura dos judeus, Jesus não podia tocar nele. Agora, imagina quantos anos este homem não tinha um toque. Ninguém o acolhia. A primeira coisa que Jesus faz é acolhê-lo. É tocar nele, dizer: olha, você tem o meu abraço, o meu acolhimento. Ele toca na pessoa, depois ele cura. Então ele cura a emoção, a alma, o coração, a ferida, Amém. A dor, aquilo que estava ali de tantos anos de ser rejeitado, de ser excluído. Aí Jesus faz o acolhimento dele, diz: tá aqui, olha, eu te toco, e depois ele dá a cura. Então a cura da alma, da emoção, de dentro, ela é muito mais importante, não acima, mas ela é muito importante, tanto quanto a cura do corpo. E Jesus faz isso em uma marcha para Jesus, nessas orações, mostrando que a igreja não está em 4 paredes, está viva, está participante. É para a gente fazer essa declaração, dizer: tá aqui, olha, Jesus é esse. Abençoar o povo de Deus, abençoar a nossa cidade.
Saber da produção, qual é o tempo que a gente tem aí no nosso podcast, tá uma bênção, né? Meu amigo Demorou, Adilson, nossa demorou. produção. Senão, ela não vai assistir. É verdade. É verdade. Então foi assim um primeiro contato com esse público, né? Um primeiro podcast. Eu creio que a gente teremos outros temas convidados, né, meu pastor? Convidados, já temos uma lista de convidados. Uma lista de convidados. Então você que está assistindo esse podcast, você pode compartilhar com outras pessoas e aguardar uma próxima oportunidade. Com certeza teremos outras novidades aqui nessa programação aqui, produzida pela Venorte Produções, nosso amigo Adilson Dias, nossa amiga Renata. Um grande abraço, que cuidaram com muito cuidado aqui para que pudéssemos fazer esse podcast. Não podemos deixar de agradecer a Venorte, né, Isso. que é parceira da Almeb, parceira da Marcha para Jesus, faz a nossa produção toda e é um coração que não tem tamanho. Deus abençoe a vida do Adilson Amém. e da Renata. Isso aí, gente. Então, quero aqui agradecer, cara, foi maravilhoso estar aqui com vocês, que presentão de Deus estar aqui, ouvir vocês, compartilhar com vocês sobre esse tempo. E eu creio muito, minha expectativa saltou 1000 por hora aí agora nessa Marcha para Jesus. Vamos lá, né? Vamos fazer o que nós podemos fazer para glorificar o nome de Jesus e sair nas ruas declarando que Belém é do Senhor Jesus. Verdade. Quero agradecer, viu, o apóstolo Marcelo, nosso apóstolo da nossa cidade, do Centro Cristão da Família. É referência não só em Belém, é referência a nível de Brasil. Deus tem chamado e tem sido uma voz profética nesta geração. Agradecer o Luiz Porto, que é um radialista de mão cheia, né? Teve como preceptor o pastor Jerônimo, então não podia ser menos do mestre, que né? ele já é, né? Verdade. Então agradecer porque ele se dispõe a estar conosco, a contribuir, a fazer acontecer, porque somos os chamados 300 de Gideão. Só que esses 300 aqui é só o que? 1%, né? 1%, né? Tem a força dos 300. Somos o 1%, somos os 3 de Gideão. É verdade? Que estamos aqui a essa hora da noite, mas fazendo o que a gente sabe que é o melhor para o nosso Deus. Em nome de Jesus. É isso aí. Obrigado, Adilson. Obrigado, pastor Daniel, pastor Marcelo, por estarmos aqui participando desse podcast. Aí, para a próxima. Tchau, tchau. Amém. Você que está nos assistindo, compartilhe, chame seus amigos, publique, faça com que isso chegue ao máximo de pessoas, porque você faz parte do sucesso da Marcha para Jesus. É isso aí, galera. Vamos compartilhar, hein? Tchau, tchau. Grande abraço.